Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor William Costa e eu estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. E não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e se postar uma fotinha, coloca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. E vamos ver o que tem nessa aula, olha só. Estamos no episódio 5, Desafio. Estamos na aula de Física. Mano, esquentou que só. E o detalhamento, temos aí conceito de calor e temperatura e formas de propagação de calor. Ficou curioso, né? Então, vem com a gente para o nosso primeiro desafio. Mano, esquentou que só. Nós vamos começar agora a investigar esses conceitos de temperatura e calor. Nós estamos num ramo da física chamada de termologia. A termologia vai exatamente estudar aí essas interações entre os conceitos de temperatura e calor. Veja que é fundamental a diferenciação entre esses dois conceitos. São dois conceitos importantíssimos para que você entenda todo o fenômeno térmico existente aí na natureza. Temperatura e calor são grandezas diferentes. E isso nós aprendemos aqui na termologia. E no dia a dia, você sabe diferenciar temperatura de calor? Vamos colocar agora uma situação do dia a dia para ver se você sabe bem diferenciar esses dois conceitos. Olha só. Que dia quente! Tô morrendo de calor. Que dia quente, estou morrendo de calor. Essa afirmação, ela está fisicamente, cientificamente correta? Estou morrendo de calor? E para nossa resposta é que não está correta. Porque veja bem, calor é uma energia em trânsito entre os corpos com diferentes temperaturas. É diferente de temperatura. Para entender ainda mais o porquê que essa afirmação não está correta, vamos agora para o nosso conteúdo. Temperatura e calor são grandezas diferentes. Bom, há muito a gente estuda que toda matéria ela é composta por átomos, né? Esses átomos, por sua vez, são compostos por partículas ainda menores, prótons, elétrons e nêutrons, né? Prótons e nêutrons lá no núcleo, e em torno desse núcleo nós temos os elétrons girando. Esses átomos, eles constituem tudo que é matéria. Matéria é aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Esses átomos, eles se movimentam, tá certo? Esse movimento atômico, esse movimento molecular, ele dá a ideia de temperatura. Por quê? Porque, veja bem, vamos pensar o seguinte. Pense que, qual é a primeira sensação que você tem de temperatura? É aquela ideia de quente e frio, não é? Quando você toca num determinado objeto e ele está quente, você consegue perceber que aquele objeto está quente, não é? Através do seu tato, não é? Quando o objeto está frio, você também consegue perceber através do seu tato. Só que essa sensação térmica, que é assim que nós chamamos, ela pode ser traiçoeira. Imagine a seguinte situação. Você está aqui com a sua mão, olha, aí você toca, você mergulha a sua mão numa água muito quente, de modo que o seu tato começa a se agredir. Aí o que é que você faz? Você tira a mão da água muito quente e coloca numa água em temperatura ambiente. Você vai perceber automaticamente que essa água está numa temperatura ambiente? A resposta é negativa, né? A resposta é não. Por quê? Porque o seu tato ali foi agredido, de modo que você não vai conseguir identificar, a partir do tato agredido, se a água está fria ou se a água permanece quente. Logo, essa sensação térmica não é uma boa medida de temperatura. A gente precisa de algo melhor para definir temperatura, algo mais seguro, algo que não dependa dos nossos sentidos. Por quê? Porque os nossos sentidos podem ser traiçoeiros. E aí, a gente vem àquela seguinte ideia. Quando você coloca uma água para esquentar, você tira ali a água da torneira, não é? E a água está calminha, não é? Parece calminha, ela está fria. Os átomos ali, eles estão em um movimento lento, não é isso? Quando você coloca ela para esquentar, com o tempo ela vai começar a ferver e os átomos ficam agitados, não é? Esses átomos agitados, a água está quente, não é? Parece, você olha assim para a água, ela está agitada ali, ela está fervendo.
Então, nós já associamos o quente e o frio com o movimento dos átomos que compõem aquele corpo. Por isso que, a partir de agora, nós vamos definir temperatura não com a ideia de quente e frio, não com a ideia de sensação térmica. Nós vamos definir temperatura em termos dos movimentos dos átomos. Olha só, temperatura é o grau de agitação dos átomos e moléculas. Essa é a primeira definição, é o grau de agitação dos átomos e moléculas. Na sequência diz aí, olha, é a energia cinética média translacional dos átomos e moléculas. Então veja, energia cinética média translacional. O que é isso, professor? Deixa eu explicar para você, olha só. Os átomos, eles possuem três movimentos. O movimento de translação, o movimento de rotação e o movimento de vibração, tá certo? O que contribui para o valor de temperatura é o movimento de translação. O que é o movimento de translação? É quando o átomo vai para frente, para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Esse movimento é o movimento translacional e ele que contribui para o aumento ou diminuição de temperatura. Então, o que é temperatura? Não é a ideia de quente e frio. Temperatura é o grau de agitação das moléculas ou um conceito mais sofisticado, não é? É a energia cinética média translacional dos átomos e moléculas que compõem o corpo. Isso é temperatura. Temperatura já é diferente do conceito de calor. Quando você toca num objeto e você percebe aquele objeto quente ou frio, está acontecendo ali uma transferência de energia entre o objeto e a sua mão. Essa energia que está sendo transferida de um corpo a outro, nós chamamos de calor. Olha só, calor é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Veja aí, olha, existe um sentido para o calor. É do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, olha só, calor é energia, tá certo? Calor, antigamente, era entendido como um fluido, mas, obviamente, não é um fluido, né? Descobriu-se com os experimentos de Rumford que é uma forma de energia que é transferida entre os corpos a partir da diferença de temperatura entre esses corpos. Beleza? Isso é o que nós chamamos de calor. Veja só, nós temos aí uma definição de calor. Olha, veja que nós temos um corpo quente em vermelho e um corpo frio em azul. O calor ele está no sentido do corpo quente para o corpo frio. Veja, calor é a energia que está sendo transferida. A partir do momento que o corpo absorve essa energia, deixa de ser calor e se transforma em outra forma de energia, que é a energia interna, tá certo? Então, venha cá e preste bastante atenção. Calor é diferente de temperatura. Calor é energia em trânsito. Não vá dizer que calor é a energia que o corpo absorveu. Por isso que eu não posso dizer, eu estou com muito calor, porque você já absorveu aquela forma de energia e deixou de ser calor e se transformou em energia interna, tá certo? Calor é a energia que está em trânsito e ela vai do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Quando o corpo com menor temperatura começa a absorver esse calor que foi transferido, ele deixa de ser calor e se transforma em energia interna. Essa energia interna ela está associada diretamente ali com a temperatura, tá certo? Por isso que quando um corpo absorve calor, a temperatura dele aumenta. Por quê? Porque o calor contribuiu para um maior movimento ali das moléculas, tá certo? As moléculas absorveram, a energia cinética média translacional aumentou, e aí o que acontece? A temperatura, consequentemente, também aumenta. Então, para nunca mais confundir, calor e temperatura não são a mesma coisa. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, tá certo? E temperatura é o grau de agitação dos átomos e moléculas. Veja bem a diferença entre essas duas coisas. E o que está associado à nossa ideia de quente e frio? É a temperatura, tá certo? Temperatura. Professor, existe frio? Não, não existe frio. Aqui existe calor, tá certo? Não existe transferência de frio, existe transferência de calor, ok? Espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre essas duas grandezas, que é fundamental para a gente construir todo o conhecimento de termologia. Beleza? Bom, agora eu vou desafiar ainda mais você. Vamos para o nosso segundo desafio. No nosso segundo desafio,
eu vou colocar aí para vocês um fenômeno interessantíssimo. Olha só. Nós temos aí uma notícia de jornal, CMA Notícias, dizendo o seguinte: moradores de São Paulo tiram vantagem de calor de 36 graus e fritam ovos no sol em 15 minutos. Bom, isso daí é possível? Fritar um ovo ali naquele calor de 36 graus Celsius em 15 minutos, isso é possível? Bom, vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem, para daqui a pouco a gente volta com a nossa resposta. E aí, o que você pensou? Isso é possível? Olha só a resposta. Olha aí, olha, o ovo ele é constituído de partes diferentes que cozinham, em média, cada uma a uma temperatura. Aí, olha, a temperatura ideal para a clara, aquela parte branca, é 82 graus Celsius. Nessa temperatura se torna sólida sem perder a textura suave. Para a gema, já é 77 graus Celsius, para ele ficar ali no estado sólido, né? Já é uma temperatura mais alta. Ela fica seca e quebradiça, chegando àquele tom cinza esverdeado se a gente coloca numa temperatura ainda mais alta. Então veja só, para você cozinhar bem, você precisa também entender um pouquinho aí de física. Mas aí você ficou pensando, mas em que momento o sol conseguiu, né, aquele sol de 36 graus Celsius, aquele calor de 36 graus Celsius, conseguiu cozinhar um ovo? Quer entender mais? Vem entender aqui com o nosso conteúdo. Bom, pessoal, para entender ainda mais sobre o desafio que nós colocamos para vocês, vamos pensar no seguinte, vamos pensar novamente no conceito de calor. Calor é a energia térmica em trânsito entre um corpo de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Nós temos aí uma transferência de energia entre os corpos, certo? Então imagina a seguinte situação, você quebrou os ovos ali dentro daquela panela de ferro, né? Aquela panela que esquenta bastante. Você quebrou os ovos e deixou ali para entrar em contato com o calor, né, do ambiente, aos 36 graus Celsius que estava fazendo naquele dia. Aí você coloca a panela ali em cima do asfalto. O asfalto esquenta bastante, né? Ele tem um calor específico muito grande. Aí o que acontece? Esse calor do asfalto começa a ser transferido para a panela, de modo que a panela começa a esquentar também. Não é isso? Há aí uma transferência de calor, por quê? Porque o asfalto está a uma temperatura maior, a panela está numa temperatura menor. Então vai haver um fluxo de calor do asfalto para a panela. E a panela começa a ter a sua temperatura aumentada, não é? De modo que essa temperatura da panela também vai ser transferida para os ovos, não é? Que você quebrou ali dentro, né? Os ovos estão ali dentro e aí a panela, com a sua temperatura mais elevada, começa a transferir também calor para os ovos. E aí os ovos começam ali o processo de cozimento, de acordo com aquelas temperaturas que nós vimos. Então veja só que houve um contato entre a panela e o asfalto, né? Vamos colocar assim, para que houvesse o aquecimento da panela. Houve uma transferência de energia, de modo que quando a panela absorveu essa energia, deixou de ser calor e se transformou em energia interna, contribuindo para o aumento de temperatura. O que houve é uma situação de equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? Olha só. O equilíbrio térmico acontece quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Veja, aí na figura nós temos dois corpos, inicialmente um a 100 graus Celsius e outro a 30 graus Celsius. Eles estão em contato e só existem esses dois corpos no universo, tá certo? Vamos imaginar assim. Somente esses dois corpos, eles estão trocando calor entre si, não é? O corpo de 100 graus Celsius está cedendo calor, de modo que o corpo de 30 graus Celsius está absorvendo todo esse calor que está sendo cedido pelo de 100 graus Celsius. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Os dois corpos vão atingir a mesma temperatura, que é a temperatura de 65 graus Celsius. Olha só, no início tinham dois corpos com 100 e 30 graus Celsius, no final nós temos dois corpos com 65 graus Celsius. Professor,
o que aconteceu aí, olha? Preste muita atenção. O primeiro corpo que estava a 100 graus Celsius teve a sua temperatura diminuída para 65 graus Celsius. Por que isso aconteceu? Porque o corpo de 100 graus Celsius ele está cedendo calor para o de 30 graus Celsius. Se ele está cedendo calor, nós vamos dizer, é como se o corpo estivesse perdendo calor, tá certo? Para haver essa transferência, ele vai diminuir a sua temperatura. E o que o corpo de 30 graus Celsius está fazendo? Ele está absorvendo esse calor, tá certo? Esse é o sentido que o calor, que a transformação aí vai acontecer, tá certo? O corpo de 100 vai passar para o de 30, o de 30 vai ter a sua temperatura aumentada e o de 100 vai ter sua temperatura diminuída. E o que é o equilíbrio térmico? É quando os dois corpos chegam na mesma temperatura. Porque aí o que aconteceu? O que aconteceu? Quando os dois corpos atingem a mesma temperatura. Se os dois corpos têm a mesma temperatura, ainda vai acontecer um fluxo de calor entre eles? A resposta é não, não é? Quando os dois corpos estão com a mesma temperatura, o que aconteceu? Acabou, cessou o fluxo de calor. Porque para haver um fluxo de calor, eu preciso de dois corpos com temperaturas diferentes, não é? Nesse caso, os dois corpos não estão mais em temperaturas diferentes. É isso que acontece no equilíbrio térmico. Os dois corpos estão com a mesma temperatura e cessou o fluxo de calor entre esses corpos, tá certo? Não vai haver o fluxo de calor entre esses dois corpos. Sabe o que é interessante? Que a física ela desenvolveu as leis da termodinâmica, desenvolveu a primeira lei, desenvolveu a segunda lei da termodinâmica, e no futuro, né, já quase no início do século XX, eles desenvolveram a lei zero da termodinâmica. E o que é a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica é o seguinte, imagina um sistema termodinamicamente isolado, que você coloca três corpos, tá certo? O corpo A, ele vai estar em equilíbrio térmico com o corpo B. Aí o que acontece? Nós temos um terceiro corpo ali dentro daquele sistema isolado termodinamicamente. O que é isolado termodinamicamente? Ele não está trocando calor com o meio externo, só existem esses três corpos no nosso universo para a gente analisar. O corpo A está em equilíbrio com o corpo B, tá certo? O corpo B ele está em equilíbrio com o corpo C. O que nós podemos concluir daí? A lei zero diz o seguinte, se o corpo A está em equilíbrio com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio com o corpo C, então nós podemos afirmar que o corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C, tá certo? Por quê? Porque no sistema todos têm a mesma temperatura, tá certo? Essa é a lei zero da termodinâmica. Quando eu tenho três corpos e eu afirmo que em pares eles estão em equilíbrio térmico, então, no final, todos estão em equilíbrio térmico, todos possuem a mesma temperatura. Legal, não é? Então veja só, quando você aperta a mão do seu coleguinha aí e a mão do seu coleguinha está ali um pouquinho mais fria, a sua um pouco mais quente, e com o tempo você já não percebe essa diferença de temperatura entre as mãos, é porque houve um fluxo de calor e as mãos entraram em equilíbrio térmico, tá certo? E o que é o equilíbrio térmico? Para fixar, é quando os corpos possuem a mesma temperatura. E quando os corpos possuem a mesma temperatura, não acontece mais o fluxo de calor. É uma consequência lógica, tá certo? Dois corpos com a mesma temperatura não tem fluxo de calor. Por que não tem fluxo de calor? Porque para existir calor, eu preciso de pelo menos dois corpos, e esses dois corpos precisam estar em temperaturas diferentes. Beleza? Todo mundo entendeu, ninguém mais confunde temperatura e calor, e todo mundo sabe agora o que é equilíbrio térmico, não é? Então eu vou desafiar ainda mais você. Nós vamos agora para o nosso terceiro desafio. Então, vamos para o nosso terceiro desafio, e você já me pergunta assim, já está imaginando aí com certeza, professor, o calor sai lá do Sol que está bem distante da gente, né? E chega aqui até a Terra e conseguiu ali cozinhar, né, aqueles ovos, né? Como é que isso acontece? Então, vamos ver o nosso desafio de hoje, olha só. Temos aí a mesma notícia, olha, moradores de São Paulo tiram vantagem do calor de 36 graus e fritam ovos no sol em 15 minutos. E aí eu pergunto para você, como o calor transferido do sol chega até o ovo? Quais são as formas que o calor se propaga? Então, eu vou deixar você pensar um pouquinho aí, né, sobre essa pergunta. São duas perguntinhas e daqui a pouco a gente vai voltar com a sua resposta.
Então você deve estar aí bem curioso, não é, sobre o que está acontecendo aí, como é que o calor parte lá do Sol e chega aqui até a superfície da Terra. Então, vamos para a nossa resposta. Olha só, a resposta é o seguinte, pessoal. O Sol, ele propaga calor por meio de uma forma chamada de irradiação, tá certo? Uma onda eletromagnética sai lá do Sol e percorre todo o espaço até chegar aqui na superfície da Terra. Só que veja bem, para passar ali da atmosfera, o ar não é um bom condutor de calor. Aí o que acontece? Ele atinge ali a atmosfera, só que essa radiação ainda vai também até a superfície da Terra e aquece a superfície da Terra, tá certo? E como é que ela chegou ali no ovo, professor? Houve também outro processo de propagação de calor, que é a condução. A condução acontece quando os corpos estão em contato, tá certo? Você deve ter ficado aí muito curioso, porque eu falei de radiação, falei de condução e você lembrou das formas de propagação de calor. Então, vamos entender um pouquinho mais. Vem com a gente para o nosso conteúdo. O calor, como a gente viu, é energia térmica em trânsito, né? Então, eu preciso de dois corpos aí com diferentes temperaturas para ver aí a transferência de calor. Só que esse calor ele se propaga de diferentes formas. Nós vamos ver três formas em que esse calor se propaga. Nós vamos ver condução, vamos ver convecção e nós vamos ver irradiação, tá certo? Vamos para o mais simples, vamos ver condução, olha só. Então temos aí novamente o conceito de calor para você nunca mais esquecer, que é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Nós vamos investigar agora a condução, olha só. A condução ocorre nos sólidos. Então veja, as questões normalmente vão vir e elas vão afirmar que tem um sólido. Se houve propagação de calor entre os sólidos, você já vai associar a condução, tá certo? A condução ocorre nos sólidos. E aí nós temos um breve resumo sobre como ocorre essa condução, olha só. As moléculas que constituem o sólido começarão a ficar agitadas e chocar-se-ão com as outras que não estão em contato com o fogo. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula, olha só, essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo objeto fique aquecido. Então veja só, para acontecer isso, é necessário que ocorra o quê? Ocorra o contato, não é? Porque como é que nós vamos transmitir essa energia de molécula para molécula? Precisa do contato. Sabe quando ocorre condução? Você já percebeu que quando você está ali fazendo comida, aí você esquece aquela colher de metal, toda de metal, dentro da panela. Quando você volta para tocar naquela colher, ela está extremamente quente. Por quê? Porque houve aí a propagação de calor por condução. A panela que já estava quente, você deixa a colher ali perto, aí o que aconteceu? Aquela parte que tem o contato com a panela recebeu uma quantidade de energia. E aí essa quantidade de energia vai sendo transmitida para as moléculas vizinhas. De modo que, depois de um tempo, toda a colher vai estar na mesma temperatura, entrou em equilíbrio térmico com a panela. Por isso que ali você não consegue, de primeira, pegar na colher. Por quê? Porque houve o processo de transmissão de calor por condução. Veja, condução ocorre nos sólidos. Fixe isso na sua mente, na sua cabeça, para nunca mais esquecer. Condução ocorre onde? Nos sólidos. Beleza? Professor, o senhor já falou da condução. Vamos falar agora da convecção. Olha só. A convecção, ela já ocorre nos fluidos. Ela ocorre nos fluidos. O que são os fluidos, professor? Os fluidos, você vai pensar aqui nos líquidos e nos gases, tá certo? No líquido e no gás, tá certo? Nos gases. Beleza? Ocorre em virtude da diferença entre as densidades, fazendo com que o calor seja transferido para todo o líquido através das correntes de convecção. Esse é um nome muito comum, não só na física, tá bom? Esse é um nome comum também na disciplina de geografia, por exemplo, quando você vê ali os fenômenos ligados ao clima, beleza? Então, essas correntes de convecção, elas são importantíssimas para a gente entender. Mas vou explicar em mais detalhes. Pense no seguinte, vamos para um sistema menor, não logo para o planeta Terra, né? Vamos pegar uma panela com água ali em cima do fogão. Você colocou a panela com água, e aí o que acontece? A água ela é um fluido, ela é um líquido, tá certo? E aí o que aconteceu? Vai haver a transferência de calor ali, a parte de baixo vai esquentar.
Só que a água não é tão bom condutor de calor. O que acontece? Essa parte que está quente, ela vai ficar menos densa, as moléculas vão ficar mais espaçadas. Aí essa parte que ficou menos densa, ela vai subir por meio do empuxo, que é uma força, tá certo? E a parte que está lá em cima, que está mais fria, que ela está mais pesada, mais densa, ela vai descer. Esse é o movimento das correntes de convecção. Ela ocorre na panela ali, esquentando a água. Ela ocorre também com os ar-condicionados, por isso que eles são instalados em cima, porque aí resfria o ar ali de cima, ele fica mais denso, o ar frio desce, de modo que o ar que está mais quente sobe. Isso também ocorre na atmosfera, com as chuvas convectivas, por exemplo, com as brisas marítimas. Ficou curioso? Pesquisa um pouquinho mais aí sobre as brisas marítimas, que é sempre um tema que vem no Enem e que trata ali de convecção. Mas ainda falta a gente entender um processo de transmissão de calor, que é a irradiação. Olha só, na irradiação, nós temos ali, olha, a forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Um exemplo de onda eletromagnética, a luz. As micro-ondas também são uma forma de ondas eletromagnéticas. E o que é que acontece? Todos os corpos emitem radiação térmica, que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia. Então veja só, nós temos aí a irradiação térmica. A irradiação é a forma de transmissão de calor que ocorre lá do Sol, tá certo? Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas elas não precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, quando a gente viu condução, ocorria no sólido. Quando a gente viu a convecção, ocorria nos fluidos. As ondas eletromagnéticas elas podem ocorrer nos sólidos, podem ocorrer nos fluidos, mas também podem ocorrer quando não existe nada disso. O espaço vazio em que nós temos a Terra e o Sol propaga esse calor através das ondas eletromagnéticas. Não tem um sólido ligando aí a Terra e o Sol. Não tem um líquido ligando a Terra e o Sol. Tem apenas espaço vazio. As ondas eletromagnéticas conseguem atravessar esse espaço vazio. E aí tem o seguinte, olha, todos os corpos com qualquer temperatura, eles estão irradiando, tá certo? Vamos ver uma figurinha onde tem os 3 aí processos de transmissão de calor, olha. Nós temos a fogueira, na fogueira nós temos o processo de transmissão de calor por irradiação, tá certo? O fogo, a luz, você está vendo ali, já é uma forma de onda eletromagnética, tá certo? O fogo, ele é constituído, é um estado da matéria que nós chamamos de plasma. E aí nós temos, por exemplo, ali a chaleira em cima ali de uma superfície metálica. Ela vai se aquecer a água dentro da chaleira vai ser por convecção, não é? Como nós vimos, nos fluidos ocorre a convecção. E ali a nossa frigideira nós temos por condução, não é? Ou seja, nós temos o contato da panela com a superfície metálica que faz com que aconteça aí o processo de transmissão de calor por condução. Bom, pessoal, nós vimos aí os 3 processos de transmissão de calor. Condução, convecção e irradiação. O que é que tem que ficar? Condução nos sólidos, convecção nos fluidos e irradiação por meio de ondas eletromagnéticas. Espero que vocês tenham entendido aí como é que ocorre a forma de propagação de calor, né? Como é que o calor se propaga de um corpo a outro. E agora nós vamos para o nosso encerramento. Então você ficou aí bem agitado, não é? Com esse monte de informação. Aprendeu o que é calor, aprendeu o que é temperatura, aprendeu o que é equilíbrio térmico, aprendeu tudo com certeza. Bom, pessoal, aqui eu me despeço de vocês e nós vamos fazer, antes disso, a nossa selfie. Bom, pessoal, depois que postar aí, quando você for postar a selfie com o professor, já marca aí o @centrodemídias_am e também não esquece da nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Quando for me marcar, marque essas duas. Pessoal, aqui eu me despeço de vocês, agradeço muito a presença de vocês e até a próxima. Tchau!